Espiritismo e Evangelho, com Gilton Carlos. O que Jesus deixou sobre o comércio religioso? Como entender a relação material e espiritual? E como lidar com o dinheiro ante as coisas de Deus? É sobre isso que vamos falar a partir de agora. Eu sou Gilton Carlos e você está no Espiritismo e Evangelho, onde nós falamos a todos que gostam das ideias espíritas, dos temas relacionados à alma humana e sempre do Evangelho de Jesus. Hoje vamos falar nesse episódio sobre os vendilhões do templo, por um quarto de hora. João, no seu capítulo 2 e versículos 13 a 17, relata: Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Encontrou no templo os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas sentados. Fez um açoite de cordas, expulsou todos do templo, tanto as ovelhas quanto os bois. Também espalhou as moedas e virou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam as pombas: Tirai essas coisas daqui, não façais da casa de meu pai casa de comércio. Recordaram-se os seus discípulos do que estava escrito: O zelo por tua casa me devorará. Essa passagem é quase aquelas pegadinhas. De pouca coisa pode-se suspeitar, mas queremos já dizer que esse trecho não é assim tão literal. Muitos têm aqui que Jesus agiu com violência, que descontrolado chicoteou as pessoas e os animais ali. Perdeu o controle. Nervoso, quis usar a força, já que não estavam respeitando o templo. Mas não é nada disso. Já falamos no episódio sobre Jesus, é o primeiro aqui no feed do Espiritismo e Evangelho. Nós falamos lá de como agem e como são os espíritos puros. Não tem qualquer traço das inferioridades que nos caracterizam. Logo, não pode ter sido assim. Ainda aqui, antes, temos alguns pontos para esclarecer. Primeiro, por que há vendedores de animais lá no templo? Por causa da tradição ritualística dos judeus de oferecer animais em sacrifício no templo de Jerusalém. É da tradição dos livros de Moisés. Lembre que Maria, a sua mãe, também faz a oferta de alguns pássaros quando Jesus nasce, conforme manda a religião. Esse momento é a festa da Páscoa, tradição que todo ano acontece e leva milhares de pessoas para Jerusalém. Assim, os comerciantes viam esta oportunidade para vender àqueles que não tinham como levar animais em longas viagens e deixavam para providenciar isso na própria cidade. E por que há cambistas? Os cambistas são uma parte interessante. Na tradição judaica, para a oferta no templo de dinheiro, não era aceita moedas romanas ou de gentios. Assim, havia uma moeda específica, chamada shekel, que era o meio de negócios no templo de Jerusalém. Quem tinha esse dinheiro para trocar, ou seja, fazer o câmbio, eram os cambistas, pessoas que trabalhavam especialmente para fazer isso. Aí vem, então, esse é o contexto, o papel de Jesus. Ele usa uma corda para açoitar os animais e fazer eles andarem. Como se faz? E não, como esperam alguns, agrediu os animais e as pessoas. Ele enxota de lá, diz o Evangelho de João, tanto as ovelhas quanto os bois. Completa esta parte dizendo aos outros vendedores, os vendedores de pombas, para tirarem esses animais dali. Associado a este ato de fazer os animais saírem de lá, pense na imagem dos animais saindo, está o de espalhar as moedas e virar as mesas. Esse ato dele completa a mensagem. O que nos dá a ideia do que ele está fazendo está nas linhas seguintes. O evangelista nota que os discípulos, quando viram a cena, lembraram de uma profecia.
Essa profecia é que está escrito quando ele diz: o zelo pela tua casa me consumirá. É um versículo do Salmo 69, versículo 9. Nesse momento é quando ele fala que reconstruirá o templo em 3 dias, falando dele mesmo, obviamente, e não do prédio. E lembre também que essa frase ela vem à tona quando buscam acusá-lo ou prendê-lo por blasfêmia. Então, este zelo, este cuidado que ele teve no templo foi um dos motivadores para a sua prisão. Por isso diz a profecia: me consumirá. Então, sim, os gestos que ele faz, retirando dali os animais e as moedas, é uma forma de apresentar uma profecia representando, atuando. Isso é chamado profecia mímica. Quer dizer, o profeta, em vez de dizer, anunciar, ele mostra, ele encena. O que ele estava fazendo ali era mostrando como os interesses materiais estavam entranhados nas atividades espirituais. E era isso que ele estava querendo separar. O que Jesus estava condenando, diz no Evangelho segundo o Espiritismo, é num capítulo que fala inclusive sobre a mediunidade, capítulo 26. O que ele estava condenando ali era o tráfico das coisas santas, sob qualquer forma. Como dizem os espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, e nem a sua entrada no reino dos céus. Então, por isso, o ser humano não tem o direito de colocar preço nisso. Não é uma oferta monetária maior que vai tocar mais forte o coração de Deus, se assim podemos dizer. Não é entregar uma coisa material, veja, que a pessoa julga ser dona para Deus, porque Ele é o Criador das coisas, tudo já é dele. Ninguém aqui na Terra está qualificado para se intitular seu intermediário e negociar suas bênçãos, suas curas, sua proteção, a saúde, etc. Claro, se isso continua acontecendo, eu falo porque é algo que automaticamente vem à nossa mente, é porque ainda há ouvidos condescendentes e espíritos que buscam as facilidades, os atalhos que não exigem deles reforma nenhuma, não exigem mudança, não fala que é para fazer o bem e acabam encontrando outros sintonizados nesta mesma frequência. É quase aquela resposta que Jesus dá: você já recebeu a sua recompensa. Assim, que podemos trazer disto para a nossa própria vida? Vejam, a nossa aproximação com Deus, ela se dá pelas virtudes espirituais que nós cultivamos. Kardec chama o nosso melhoramento moral, que atrai a simpatia dos bons espíritos. O pobre, o rico, têm igualmente meios de serem bons, de serem abençoados. E isto não tem a ver com o quanto doam, o quanto ofertam, que patrocínios fazem, mas com o quanto de bem que eles promoveram, conforme era o alcance de cada um. Podemos, às vezes até devemos, ajudar financeiramente as instituições religiosas. Afinal, embora tenham objetivos espirituais, estão localizadas materialmente aqui na Terra e por isso se sustentam também materialmente. Agora, ninguém deve confundir esse auxílio com uma obrigação de Deus de lhe retribuir com proteção, com pedidos atendidos, como se ele estivesse lhe devendo alguma coisa por causa de uma moeda, por causa de um Pix, por causa de uma transferência, por causa de uma doação que foi feita para a instituição religiosa que você se devota. Nesta e em toda recomendação de caridade, portanto, nós relembramos a lição que é falada muito pelos Espíritos, de dar sem interesse, sem outro móvel que não seja a caridade pura. Esta atitude, sim, granjeará a simpatia dos bons Espíritos, que saberão, no momento certo, com a permissão de Deus, devolver a ajuda, como manda a lei de amor. Nossa atitude diante do dinheiro
das coisas financeiras, melhor dizendo, deve seguir a recomendação de Emmanuel, que é essa, e diz assim: o dinheiro não compra o céu, mas pode gerar a simpatia na terra quando utilizado nas tarefas do bem. Não paga a boa vontade, entretanto, semeia o benefício e o contentamento de viver, se a nossa alma permanece voltada para a divina inspiração. Não tem valor para câmbio depois da morte. Contudo, ele é sustentáculo do progresso geral, se o nosso espírito está centralizado nos objetivos elevados. Ele não é um fator absoluto de alegria ou de felicidade. Mas pensem o que lhe representa como um remédio ao doente, uma gota de leite à criança desamparada, um teto ao velhinho que passa frio na noite, o socorro silencioso ao necessitado, o pão que socorre o andarilho sem lar. Ele não é a base da harmonia, mas em muitas ocasiões consegue devolver a tranquilidade a corações paternos que estão desalentados, a lares infelizes, toda vez que os nossos sentimentos se inclinam para a verdadeira solidariedade. Assim, ele diz: não permitas que o dinheiro te tome o coração, te domine a vida como se fosse um despótico senhor, mas conduza-o através da utilidade, do entendimento, da cooperação, sempre sob os imperativos da lei de fraternidade que nos reúne. Não é o dinheiro que nos condena aos processos de angústia. É a nossa maneira de empregá-lo. Lembremos que no mesmo templo que Jesus expulsou os cambistas, ele também abençoou o óbolo daquela viúva. Quer dizer, empregando o dinheiro para o bem, podemos converter ele também em um colaborador do céu em todas as situações e dificuldades aqui na Terra. Gente, muito obrigado por estes minutos. Eu espero vocês em nosso próximo episódio. Se você gostou, compartilhe com alguém que também gostaria de ouvir do nosso trabalho. Em agradecimento, como sempre, queria dedicar esse episódio a quem nos escuta nos Estados Unidos e em Portugal, onde nossa audiência cresce. Quero dedicar esse episódio em especial aos que nos deixaram uma mensagem na caixa de perguntas do Spotify, o Porto de Ananindeua, no Pará, a Cíntia e a Elis, de Tucuruí, também no Pará. Obrigado por nos acompanharem. Se você que está ouvindo até aqui gostou, clique no botão de seguir o nosso programa e assim eu consigo saber de onde você é e se você está gostando do nosso conteúdo. Se quiser entrar em contato, pode me achar lá no Instagram, no Espiritismo e Evangelho, ou no Gilton Carr, que é o meu pessoal. Mais uma vez, obrigado a todos, um abraço e que Jesus lhe abençoe.